Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa, e hoje a gente vai fazer a análise da 17ª rodada do Brasileirão, é isso mesmo? 17ª, né? E já estamos chegando aí, falta 2 jogos para o final do primeiro turno, né? O campeonato aí já está se desenhando muito bem, apesar do segundo turno, galera, ser um campeonato diferente, né? Mas a gente já consegue ter uma noção muito boa do que vai ser esse segundo turno, né? O que as equipes têm nos mostrado, mas tem muita equipe se reforçando, gente. Esse final de semana teve muita equipe que se reforçou assim, de uma forma que eu até fiquei impressionado. O Santos mesmo trazendo jogadores aí pro Diniz, para que ele possa ter opções no elenco, né? Jogadores até experientes, né? Que podem ajudar o time a evoluir, né? E isso é muito bom, até mesmo para o futebol brasileiro. Quanto mais jogadores de qualidade tiverem jogando nosso futebol brasileiro, nosso Brasileirão, melhor para a qualidade técnica, né, para as apresentações que nós torcedores assistimos nos finais de semana, né, e também nas quartas-feiras à noite. Então vamos lá, então. O nosso no primeiro jogo da rodada, né, que a gente já teve logo de cara um Atlético Goianiense e Chapecoense 1-1, né? Esses times, assim, é difícil eu explicar, mas tem alguns times que eu já sei que quando eles vão se enfrentar, o jogo vai ser horrível, né? E pior de tudo, a Chapecoense jogou bem, tava ganhando e no final teve um lance polêmico com o VAR. O Pintado ficou bravo pra caramba, que disse que o VAR ajudou o Atlético Goianiense e tal, e enfim. Ficou 1-1, a Chape continua sem vitória, já são 17 jogos sem vitória na Chape, apenas 6 pontos, já tem 9 pontos para o América, que é o 19º, e tem 12 pontos para sair da zona de rebaixamento. Por isso que eu sempre falo, para mim a Chape já caiu, o Atlético Goianiense já está uns 8 jogos invictos, tá ali em cima, né, tá incomodando, mas futebol mesmo não apresenta. Um Grêmio 2-0 no Bahia, né? O Grêmio agora tá realmente se levantando no campeonato. Tem 2 pontos para sair da zona de rebaixamento, né? E tem um jogo a menos. Então, se ele vencer esse jogo, ele pode sair da zona de rebaixamento e trilhar o seu caminho normalmente fora da zona de rebaixamento. O Grêmio não era nunca para ter entrado nessa zona de rebaixamento. O Bahia vai estrear o técnico na próxima rodada do argentino, né? Vamos ver o que a gente pode esperar desse Bahia com um técnico novo. O Juventude empatou 1-1 com o Fortaleza. O Fortaleza também vencendo, tomou um golzinho besta. O Juventude belisca muito ponto legal, né? No ponto de vista dele, beliscar um ponto contra o Fortaleza é pontaço para o Juventude. Todo ponto é importante na luta contra o rebaixamento. Fortaleza continua lá em cima. Um pontinho fora de casa, vai, tá valendo. E aí a gente teve um Palmeiras 0, Cuiabá 2. O jogo que eu passei raiva. Porque o jogo do Palmeiras, o normal do Palmeiras, é esse jogo contra o Cuiabá. Ele não joga bem normalmente. Na mão do Abel Ferreira, o normal é isso. É o Palmeiras não jogar bem. Aquele jogo contra o São Paulo foi um jogo à parte, foi um jogo atípico, né? Onde o Palmeiras jogou tudo que ele podia, inclusive o Dudu estava endiabrado contra o São Paulo, né? E mostrou aí pra gente mais uma vez que o São Paulo poderia ter eliminado o Palmeiras na casa do Palmeiras tranquilamente, tá? Então me deu muita raiva esse jogo. Gol nos 3 minutos do primeiro tempo, gol aos 48 do segundo, um gol no fim, um gol no começo e o Cuiabá ganha do Palmeiras. Ceará 1, Flamengo 1. Flamengo perdeu muito gol. E eu que eu tô falando há um bom tempo, gente, como o Pedro tá abatido com aquela história de não ir para a Olimpíada. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato do Brasil ter sido campeão e o Matheus Cunha, que foi os camisa 9, né? Ele tá indo pro Atlético de Madrid. Acho que o Pedro fica pensando que era para ele tá indo para lá, sei lá, não sei. Mas é incrível como o Pedro caiu de rendimento, né? Tropeço pro Flamengo? Acho que sim, acho que é um tropeço. Devia ter ganhado do Ceará. Eu não vejo o Ceará como um bicho papão. Ah, é um time difícil, não sei. Pra mim, não vejo como um time difícil, não. E o Flamengo acabou tendo esse tropeço, na minha opinião, né? Mas tem 2 jogos a menos ainda, então tá de boa. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Corinthians encosta no G6, hoje é o 6º colocado, né? Corinthians está com outra cara, depois chegou o Juliano, Renato Augusto, deve fechar essa semana com o Roger Guedes, e ainda pode vir mais um jogador ainda, que é o William, estão tentando o William, né?
Eu duvido o William nesse momento, mas o Roger Guedes acredito que seja assim, uma realidade no Corinthians, que já está falando há muito tempo sobre isso. O Atlético Paranaense já acumula 4 derrotas consecutivas. Não está mal, também não está bem, criou uma gordurinha no começo do campeonato. Acho que só vem pro Brasileirão depois que for acabar a Sul-Americana para ele, né? Santos 2, Inter 2, jogão de bola, o Inter faz 1-0, o Santos vira, o Inter empata no final do jogo. O time do Diniz surpreendendo, fechou com o Tardelli, fechou com o Léo Batistão, ainda tem 3 ou 4 reforços para fechar essa semana. O Inter vendeu o Thiago Galhardo pro Celta de Vigo, estava movimentado no mercado e fez um belo jogo de 2-2, né? Acho que foi bom para os dois ou para nenhum dos dois, né? Porque o Santos poderia entrar no G6 e o Inter da mesma forma, se tivesse vencido também poderia ter entrado no G6. Então foi bom e não foi. Sport 0, São Paulo 1, a continuação da minha raiva, né? Porque o Pablo fez um gol mais difícil do que aquele que ele fez, que ele perdeu contra o Palmeiras, né? Parecido, mas era mais difícil fazer esse do que fazer contra o Palmeiras. Então o Pablo mostrou para nós que ele é péssimo para jogar uma Libertadores, jogar um... Eu gosto do Pablo, mas para isso, para elenco, não para ser o titular do São Paulo. O Pablo ele é bom para elenco, ele é um bom reserva. Um cara que quando entra um Pablo, você fala, pô, o São Paulo tá com um elenco legal. Mas quando você precisa depender do Pablo, cara, é uma desgraça. E o Fluminense 1, Galo 1, né? Também um pouco de polêmica que eu vi lá no VAR, mas não cheguei a ver o que era, mas... Terminou 1-1, acho que foi um pênalti no final do jogo, o gol do Sacha de pênalti, se não me engano. Hulk perdeu um gol feito. Os Flu tá com o técnico Marcão, agora o guarda Roger Machado. Achei bobagem mandar ele embora, mas tudo bem, né? Ficou 1-1. O Galo não saiu no prejuízo porque pegou um Fluminense, né? Que o Fluminense não é time pequeno. O Galo continua com uma certa vantagem na ponta. O Flu fez um pontinho ali que dá uma distancinha da zona de rebaixamento, mas está numa zona perigosa. Depois, para finalizar, teve o América 0, Red Bull 2. O Red Bull volta a vencer no campeonato, né? Assim, o Red Bull ele tá muito assim, empata, perde, ganha, empata, perde, ganha, empata. Perdeu um pouco da regularidade. Um pouco da saída do Claudinho. O Praxedes até que entrou bem, mas é diferente. O Red Bull, o Claudinho já tinha até uma certa identificação com o Red Bull, ele já tinha jogado lá quando era o Red Bull mesmo, antes de ser Bragantino, né? Antes de filiar com o Bragantino. Ele já tinha jogado no Bragantino também. Então, quer dizer, o Claudinho, ele tinha uma identidade, né? O Praxedes está criando a identidade dele agora. O Red Bull vence. Quando acabar a Sul-Americana, eu acho que ele volta com força total, deve garantir uma vaga na Libertadores, na minha humilde opinião, né? Vamos falar da tabela? Então o Atlético Mineiro fechou a rodada com 38 pontos, né? É o líder. O Palmeiras já está 4 jogos sem vitória, 3 derrotas consecutivas, um empate, 32 pontos. E o Fortaleza é o terceiro colocado, 3 jogos sem derrota, 32 pontos também, né? Mas são 2 empates e uma derrota. O Bragantino é o quarto, tem 31 pontos. O Flamengo é o quinto com 28 pontos, né? Depois o Flamengo tem 2 jogos a menos ainda. Então ele pode chegar a 34 e virar o vice-líder. E ficar 4 pontos do Galo ainda. Então o Galo está com uma vantagem legal. O Corinthians é o sexto, né? Com 24 pontos. O Atlético Goianiense é o sétimo, também tem 24. O Ceará é o oitavo, também com 24 pontos, né? O Ceará já está 3 jogos sem vitória. O Atlético Paranaense é o nono, mas ele tem um jogo a menos. Ele tem 23, se ele vence, ele volta para a sexta colocação, né? Mas o Atlético já está a 4 jogos sem vitória. O Inter é o décimo, tem 22 pontos, já está a 4 jogos sem derrota, está bem no campeonato, assim como o Santos também tem 22 pontos também, 4 jogos sem derrota, né? E o São Paulo ali, ó, 21 pontos, é o 12º, também 4 jogos sem derrota, já o São Paulo tá bem. Juventude é o 13º, tem 20 pontos, tem um jogo a menos contra o Fluminense. Se vencer, vai para nono colocado. Cuiabá tem 20 pontos, é o 14º colocado, já está 4 jogos sem derrota, Cuiabá também. O Bahia é o 15º, já não vence há 8, 7 jogos, não dá nem para ver aqui.
O Bahia tá mal, mas chegou o técnico argentino novo, vamos ver o que ele vai fazer. E o Fluminense é o 16º, tem 18 pontos assim como o Bahia, mas tem um jogo a menos. Então ele pode chegar a 21 e ir a 12º no lugar do São Paulo, tá bom? Zona de rebaixamento, a gente tem o Grêmio, tem 16 pontos, é o 17º também, tem um jogo a menos, pode ir a 19 e passar o Fluminense e o Bahia, né? E o Sport é o 18º, tem 15 pontos. O Sport já não vence há 3 jogos e ele está sem técnico. O Humberto Loser foi mandado embora. A América de Minas também tem 15 pontos, é o vice-lanterna, pendengando no campeonato. E a Chape, né, que já caiu, já 17 jogos, nunca venceu nenhum jogo, 6 pontos. Uma das piores campanhas que eu já vi na minha vida no Campeonato Brasileiro. Que pena, porque eu gosto muito da Chape, né? É isso aí, pessoal. Curta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que você está achando do Brasileirão. Quero ouvir a sua opinião. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!